O próprio advogado, ele tem que andar no caminho do cliente, né? Ele tem que percorrer esse espaço, esse caminho, essa jornada que o cliente tem dentro do escritório dele e entender se isso está funcionando. Estava falando isso com a advogada, a doutora Kátia, que a gente fez um podcast passado, e o motivo dela ter crescido tanto na advocacia é porque ela sempre se mostrou muito disposta. Na fila do mercado, distribuía o cartãozinho, conversava, dava Legal. atenção. Quando foi para online, toda dúvida que chegava, que geralmente os advogados reclamam, né? Ah, é mais um curioso, né? Ela respondia tal, não era o caso de avançar, mas ela falava, ó, mas já marca meu telefone na agenda, salva aí, dessa vez a gente não vai avançar, mas quando você precisar, salva meu número e tal. E isso fez ela crescer muito, né? Justamente por essa humanização, por esse interesse genuíno em querer ajudar o cliente, né? E nesse sentido, o que você diria para esses advogados aí que são advogados robôs, né? Que eles não querem humanizar o seu trabalho e, enfim, não querem humanizar o seu atendimento na advocacia. Você tem alguma dica nesse sentido? Não, o que eu digo para eles é que se eles não se atentarem à tendência da própria humanização, eles vão morrer na praia. É essa que é a verdade. O advogado técnico, distante, sentado atrás da sua mesa de mogno, imponente, esse cara tá com os dias contados. Não cabe mais. E também não cabe o cara que é exageradamente robotizado. Você precisa entender que tem que existir um meio termo. Precisa existir, e esse é o cara que é o advogado do futuro, é o cara que tem um olhar humanizado e ele entende que ele precisa ter um espírito empreendedor e um olhar voltado para a inovação, através das próprias novas tecnologias e automatizando o trabalho interno. Nunca o seu trabalho humano com o cliente deve ser automatizado. Eu mesmo e todo mundo aqui que nos ouve, muitas vezes fala assim, cara, eu só quero fazer uma pergunta, eu só quero conversar um negócio. E aí tem um monte de robô me colocando num monte de caixa. E esse que é o problema. Você nem sempre quer estar dentro de uma caixa. Vocês já tentaram, por exemplo, fazer uma simples troca de passagem aérea? É um caos se você for fazer isso lá. Daí você escreve, você coloca um negócio, aí ele diz, não entendi. E ele fica do não entendi para todo sempre. Então pense. Precisa também passar pelo advogado essa experiência. O próprio advogado, ele tem que andar no caminho do cliente, né? Ele tem que percorrer esse espaço, esse caminho, essa jornada que o cliente tem dentro do escritório dele e entender se isso está funcionando. Eu lembro bem que teve, durante a pandemia, e a gente começou a fazer as assinaturas dos contratos e procurações de forma digital. E logo eu tive que fazer alguma coisa para minha mãe ali, e eu percorri a jornada que eu tinha acabado de colocar para o cliente. E eu não percebi que tinha um monte de coisa que podia ser facilitada ali. E aí, quando eu fui e visitei aquilo através da própria experiência da minha mãe, na época, eu vi que isso podia ser melhorado. E isso precisa ser lembrado, gente, que não é um negócio tipo, visitei, olhei, melhorei, deixei de lado e esqueci. Não, é uma coisa constante. Você precisa o tempo inteiro estar visitando essa experiência, essa jornada. Ah, Thaísa, mas isso dá um baita trabalho. Sim, dá um baita trabalho você ter o próprio negócio e dá trabalho você ganhar dinheiro. Se você está querendo uma vida medíocre, fique igual ao resto. Agora, se você está aqui nos ouvindo, é porque certamente você está buscando coisas diferentes. Você é um inquieto, é um curioso. Você é uma pessoa que quer coisas melhores. Então, revisite coisas. Busque melhorar essa experiência do teu cliente dentro do teu negócio. Desde o primeiro momento do primeiro contato. Tente robotizar o mínimo esse contato e robotize aquilo que está ali nos teus bastidores, né? Deixe o teu escritório de uma forma moderna, inovadora, digitalizada, legal, tudo para facilitar o trabalho da galera que está aqui dentro. Não para dificultar o contato com o teu cliente, porque é isso que eu vejo. Cada vez mais as pessoas esquecem que não existe mais o escritório que é B2B, né, que é business to business, e nem o B2C, que é business to customer. Existe agora o age to age, é humano para humano. É essa que é a ideia. Quando você encaixa isso na tua rotina, você começa o tempo inteiro a revisitar e isso começa a ser meio que automático na sua cabeça. Você começa a ter ideias e arrumar soluções para que cada vez mais você esteja conectado com o cliente, porque você vê que é para isso que ele dá valor. Você trouxe um exemplo muito bom, falando da diferença entre preço e valor. O que agregou valor fez com que você pagasse mais
né? Você pagou mais porque valia mais. Essa que é a ideia. Isso que você falou da experiência do cliente, eu sempre lembro lá do banco, né? Minha esposa foi bancária antes dela ir pro Tribunal de Justiça, e ela me falava das aventuras lá, né? Do banco, do dia a dia, né? Muitas histórias. E uma coisa que sempre me chamou a atenção é que todo banco tem um senhorzinho ou uma senhorinha que pega a fila, que fica 1 hora ali para sacar um dinheiro. Coisa que poderia ser feito lá no caixa eletrônico. E por que esse senhorzinho, essa senhorinha faz isso? Porque ele está muito inseguro. Ele tá perdido e ele não quer correr um risco, então ele quer uma ajuda, porque se ele fizer sozinho, vai que eu faço errado, vai que não dá certo, e por isso que ele procura um humano para ajudá-lo. E quantas vezes na advocacia não é a mesma coisa? A pessoa, ela não estudou direito, ela tá perdida, ela tá insegura, recebi uma notificação, recebi uma questão aqui, e agora o que que eu faço? E aí procura o escritório, chega ali, dá de cara com caixa eletrônico. Digite 1 para não sei o que lá. Digite 2 para... eu vou ver alguém que possa me ajudar, alguém que possa me atender. Então é muita essa questão de se colocar no lugar, e nessa linha de tentar robotizar algumas coisas, lógico, procedimentos repetitivos, isso aí sim, tem que ser automatizado. Sim. Mas eu também acredito, tudo que você tem um contato direto com o cliente, quanto mais personalizado, melhor. Esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo. Dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega, assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas, e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até a próxima!